Olá, amigos, olá, amigas do Grupo Espírita Fabiano de Cristo. Chegamos ao final do mês de maio e finalizamos as comemorações referentes aos 30 anos da nossa casa. Muitos depoimentos, palestras, uma mudança radical na forma de nos comunicarmos dessa comemoração em função dessa situação de pandemia, mas nós não deixamos passar em branco. E 30 anos de uma casa espírita é realmente motivo para bastante comemoração. Nós estamos extremamente felizes por termos chegado até aqui, mas isso só foi possível graças ao empenho de muitas pessoas da espiritualidade, a possibilidade que Deus nos permite de trabalharmos nessa casa. Então, a nossa motivação hoje é justamente de agradecer a todos, agradecer a Deus, agradecer a toda a diretoria da Casa Espírita Fabiano de Cristo, aos trabalhadores da casa, a todos aqueles que por ali passaram, desde o primeiro instante, deixando marcas na nossa casa, deixando tradições, como, por exemplo, o hábito de fazer uma oração no domingo antes de iniciarmos os nossos estudos, direcionada aos nossos irmãos suicidas, móveis que nós utilizamos até hoje, que foram confeccionados por trabalhadores da casa, aqueles que plantaram as árvores dali do nosso espaço definitivo hoje, aqueles que colaboraram e continuam colaborando para a estrutura física da nossa casa, que requer manutenção, sempre construindo. Então, uma lista enorme de atividades, mas principalmente aqueles que se empenham nos trabalhos da espiritualidade. A casa tem, sim, a sua importância, o aspecto físico é importante, mas o que é essencial é o ambiente fraterno, é o ambiente que nos possibilita o estudo, o exercício de todas essas virtudes que nós conseguimos exercitar ali naquela casa. E, então, fica a nossa gratidão a todos esses companheiros. Mas uma homenagem especial à dona Laís Cunha Artioli, a idealizadora dessa casa, a primeira presidente, a fundadora, pela sua determinação, pelo seu empenho em concretizar essa obra, em materializar essa obra. Sabemos que todas as casas espíritas, todo o trabalho que é desenvolvido aqui no plano físico já existe anteriormente no plano espiritual, como é o caso da própria casa de Fabiano de Cristo. Nas obras de André Luiz, nós vamos encontrar lá em Obreiros da Vida Eterna a referência a essa casa espiritual que atende na espiritualidade mais próxima da Terra, prestando auxílio e socorro àqueles espíritos necessitados de assistência, necessitados de orientação, num primeiro momento, quando do retorno à espiritualidade. Então, essa obra se materializou aqui em Cáceres, na Terra, pelos esforços dessa irmã. E para que a gente tenha uma noção da responsabilidade, nós sabemos que todos nós, quando reencarnamos, assumimos um compromisso de trabalhar dentro da doutrina. Nós não chegamos por um acaso dentro da casa espírita. Nós tínhamos esse compromisso. Mas trabalhar no movimento espírita é diferente de estruturar uma casa espírita. Muitas vezes, nos nossos estudos, a gente inicia, quem quer fazer a prece? Muita gente, eu ainda não estou preparado, eu tenho uma certa timidez, eu tenho uma dificuldade. E se a espiritualidade perguntasse para a gente,
Quem quer fundar uma casa espírita? Quem quer iniciar os trabalhos do centro espírita, né? Então, essa dificuldade é muito grande. E ela teve a coragem de iniciar e levar em frente essa ideia. E o que nós vamos fazer, a forma de homenageá-la, a forma de demonstrar o nosso respeito, o nosso carinho por esse espaço que nos abriga hoje, é tentar relatar um pouquinho daquilo que nós vivenciamos nesses 30 anos, acompanhando a sua trajetória e relembrando a superação de inúmeras dificuldades para que hoje pudéssemos ter essa estrutura ali do nosso lado para as nossas atividades. Antes, porém, de iniciar, eu gostaria de ler uma homenagem que foi prestada quando dos 18 anos, comemoração dos 18 anos da Casa Espírita, e que está no livro organizado pela Sua Helena e pela Ana Lúcia, né, na obra Grupo Espírita Fabiano de Cristo, uma trajetória de amor. E a nossa Odete, companheira Odete Giraldini, grafou uma página em homenagem à Dona Laís, e nós começamos a nossa fala lendo essas páginas grafadas por ela, que diz assim: dentro do seu peito ruge uma leoa, é livre como um pássaro que voa, e voa. Chegando nestas paragens, trazendo em sua bagagem os ardentes desejos e sinceros, na mais profunda inspiração, guardados em sua mente e coração, de realizar com fé e grande paixão um projeto vindo do mais alto dos apriscos, atingindo assim uma vida voltada à caridade, à liberdade, dignidade e dedicação, na grande esperança de fundar uma instituição, o Grupo Espírita Fabiano de Cristo, um lugar de auxílio, amor e fraternidade, onde abriga os aflitos e os desamparados, encarnados e desencarnados, sem distinção, cabendo todos bem apertadinho em seu sublime coração. Em Cáceres fincou raiz a nossa querida irmã Laís. Nessas reminiscências, a trajetória de amor, trabalho e dedicação, junto dos seus e de outros irmãos, que sempre estiveram presentes nessa missão de levar o Evangelho de Jesus àqueles desprovidos da verdadeira luz e aos que perderam ou nunca souberam o endereço de Deus. Um compromisso assumido na espiritualidade, transformando a sua casa material num templo de estudos, amor e caridade, na mais pura fraternidade, acolhendo os primeiros precursores com a proteção da equipe espiritual Fabiano de Cristo. Uma linda mensagem grafada pela Odete. Então, nós iniciamos relatando um pouquinho da trajetória da Dona Laís dentro daquilo que nós conhecemos. Nós a conhecemos no ano de 1987, no Abrigo dos Velhos. Ela tinha acabado de chegar de São Paulo, da cidade de Votuporanga, onde também participara da fundação de um centro espírita, o Grupo Espírita Maria de Nazaré, da cidade de Votuporanga, trabalhando com pessoas que ela sempre relatava com bastante carinho, que eram os orientadores espirituais dela também. Edivaldinho e Luiz Antônio eram nomes recorrentes nas suas falas a respeito do movimento espírita, da doutrina espírita. E quando nós chegávamos aqui, a referência
de centro espírita era sempre o grupo Mateus, o Centro Espírita Mateus. E para lá ela se dirigiu, se colocando à disposição para trabalhar. Foi convidada para assumir a coordenação do Lar das Servas de Maria. Juntamente com a Marta, sua filha, ela então aceitou o desafio e por 2 anos esteve à frente daquela instituição. E foi lá que a conheci, porque os trabalhos a serem feitos eram enormes. Trabalho árduo de reestruturação de uma instituição que necessitava de muita coisa para ser reorganizada. E ela assumiu, então, essa empreitada, e para isso necessitou de muito auxílio. E buscado esse auxílio com pessoas, com simpatizantes, dentro do movimento espírita, no poder público. Então, nós víamos sempre ali os militares do Exército, o poder público municipal, funcionários da Secretaria de Obras, funcionários da Secretaria de Saúde, assistentes sociais, todos envolvidos nesse trabalho de limpeza, de higiene, de reorganização dos internos, de dignidade no atendimento àquelas pessoas, porque ali não existiam somente os idosos, existiam e existem até hoje pessoas com dificuldades de saúde, com problemas físicos, com problemas mentais. Então, era um trabalho incipiente e bastante desafiador. E nesses auxílios, nessas buscas ao poder público, as pessoas acabavam se aproximando do trabalho dela, independente da instituição que representavam, como pessoas também, várias vezes, se juntaram a esse trabalho. Assim é que muitos militares participaram nesse primeiro momento de reestruturação do centro. E também deixando ali a sua cota de participação em situações como essas que nos referimos há pouco, das vibrações do suicídio. Essa foi uma referência de um militar que frequentava o abrigo dos velhos e que contou esse relato vindo de Goiás, de uma casa espírita que ele frequentou em Goiás. A partir de então, nos estudos que também foram instituídos a partir da chegada dela no Lar das Servas de Maria, dentro desse processo de reestruturação, foram montados também os grupos de estudo. E nesses grupos de estudo nós passamos, desde aquele primeiro momento, ou seja, antes mesmo da fundação do Grupo Espírita Fabiano de Cristo, a fazer essas vibrações pelos nossos irmãos suicidas. Então eram situações, a construção daquele chapéu de palha que existe lá, aquilo era entulho de lixo que se acumulou durante vários anos. A prefeitura, com os caminhões basculantes, máquinas, tiraram mais de 20 caminhões de entulho do quintal lá da obra. Tem até uma situação interessante e até divertida, que uma vez ela foi à prefeitura e pedir, porque quando limpou, a criançada do bairro ali subia em cima do muro, ia lá chupar manga, entrava, pulava no quintal, e ela foi pedir ao então prefeito Antônio Fontes, que suspendesse o muro, que ajudasse a suspender o muro. E ele, em tom de brincadeira, disse a ela que era para ela dar um estilingue para cada velhinho que tivesse lá, para pelotear a molecada que pulasse no quintal. Essa dona Laís ficou brava, não gostou muito da brincadeira e ficou brava um bom tempo. Mas depois superou, né, e seguiu o seu trabalho. Como dissemos, além dessa reestruturação no aspecto físico, iniciou-se também a organização de estudos. Então, no período da noite, nós nos reuníamos para estudar obras básicas, dada a dificuldade que elas tinham de sair de lá para ir até o Centro Espírita Mateus, distante,
E então iniciamos os estudos lá. E a forma de estudos é essa mesma que é mantida até os dias de hoje na nossa casa, possibilitando a participação, possibilitando as perguntas, possibilitando uma interação que torna o estudo mais agradável, que torna o estudo mais atraente, que possibilita, né, a desinibição de questionar, de acrescentar. E isso cativou, isso caiu no gosto daqueles participantes, e esse número foi aumentando a cada dia. Era maior o número de frequentadores que se dirigiam até o Abrigo dos Velhos para esses estudos. De alguma forma, isso contribuiu para esvaziar um pouquinho os estudos que eram realizados lá no Centro Espírita Mateus. Então, quem morava ali por perto preferia ir no Abrigo dos Velhos. E isso acabou gerando um certo desconforto, né, com a direção do centro, que depois de algum tempo, de um ano mais ou menos, decidiu que não era mais para ser realizado os estudos lá no Abrigo dos Velhos. As pessoas que quisessem estudar deveriam se dirigir ao Centro Espírita Mateus. Isso gerou um certo desconforto, um certo descontentamento, e acabou sendo determinante para que, quando venceu os 2 anos que ela havia se comprometido em ficar no abrigo, não renovasse esse período e findasse ali a sua participação naquele trabalho. Mas, mesmo deixando ali, saiu com a semente, com a ideia de se estruturar uma casa espírita. Então, no final do ano ela saiu, foi para São Paulo, participou de algumas atividades em São Paulo, frequentou a Casa Fabiano de Cristo na cidade de São Paulo, e quando veio de lá, um dos nomes que cogitava para poder nomear essa nova instituição, um deles era justamente esse, Fabiano de Cristo. E eram 2 nomes, na realidade, Grupo Espírita Fabiano de Cristo e Grupo Espírita Maria de Nazaré, que é o mesmo nome da instituição que ela frequentava lá em Votuporanga. E nessas conversas acabou-se definindo a nomenclatura de Grupo Espírita Fabiano de Cristo. Então, no dia 3 de maio de 1990, foi fundado essa instituição. Foi a data inicial, a reunião de abertura, de fundação do Grupo Espírita Fabiano de Cristo. E aí foi uma trajetória que chega até os dias de hoje, vencendo inúmeros obstáculos, inúmeras dificuldades. A primeira sede foi na casa da própria Dona Laís. Nós ficamos ali durante alguns meses. Num segundo momento, nós passamos à rua General Osório, onde próximo ali ao comercial dos Castrilons, ali na esquina. Ali nós ficamos algum tempo. Depois, com o falecimento do seu Manequinho, foi feita a divisão daqueles prédios, o prédio foi vendido, e nós passamos para a rua Marechal Deodoro, numa casa cedida pela Dona Marília Fontes, na Vila São José, onde ficamos até a mudança definitiva para a nossa sede. Mas esses períodos, né, durante esses períodos, tanto na Marechal quanto na General Osório, nós já buscávamos uma forma de conseguir uma sede própria para a nossa instituição. E aí, como nós vimos no relato da Maria Angélica e outros relatos feitos aqui, iniciamos uma série de atividades, uma série de promoções
para conseguir edificar essa obra. E que foi possível graças à concessão do poder público municipal do terreno onde nós estamos até hoje. Então, nós procuramos o então prefeito, Antônio Fontes ainda, e essa área foi doada, passou pela Câmara, foi aprovada a doação, e tinha um detalhe, que nós precisávamos iniciar uma condição legal, iniciar em 1 ano e terminar em 2 anos a obra. E nós não conseguimos iniciar, até que nós conseguimos, mas nós não conseguimos finalizar em 2 anos. E aí que entra a participação novamente do poder público, especialmente do quartel. O Coronel Geraldes conheceu a nossa casa, se familiarizou com o grupo, passou a participar dos estudos e disponibilizou a mão de obra do quartel para a execução dos trabalhos de construção da sede. Então, com a mão de obra garantida, nós iniciamos um processo de uma campanha para angariar os recursos necessários para a construção. Então, Rosalvo deu as aroeiras, tijolos, cimento, nos moldes daquilo que a gente faz até hoje. Então, quando nós chegamos no centro e observamos ali, né, toda aquela estrutura, são muitas colaborações, muitas promoções, aqueles que compraram os produtos dessa promoção para que pudéssemos concretizar aquilo que foi feito. Trabalho difícil, mas muito gratificante, muito gostoso ver a cada dia a construção sendo concluída. E assim, no ano de 2001, nós nos mudamos para a nossa sede própria. Então, um trabalho, como eu disse, difícil, sempre falta de recursos, poucos trabalhadores, mas empenhados em realizar, em concretizar esse sonho. Permeado a esse trabalho da sede própria, nós observamos a estruturação de todos os trabalhos que existem hoje lá. Então, a evangelização infantil, né, o apoio, o grupo de apoio e promoção social, a questão dos estudos, o grupo mediúnico, enfim, os passes. E naquela época nós não tínhamos a federação com esses seminários, com as frentes regionais, estruturando as participações como temos hoje. O trabalho era mais, era centrado dentro dos recursos humanos que a gente tinha. E quem capacitou todo esse pessoal foi Dona Laís. No ano de 96, Dona Laís retornou para São Paulo por questões familiares e por lá permaneceu durante alguns anos. Esse foi um período também desafiador para todos nós, porque aí nós perdemos aquela referência que tínhamos de conhecimento doutrinário, de firmeza, enfim, de arrimo da instituição até então. E foi aí que surgiram, né, as novas lideranças, os novos trabalhadores assumindo responsabilidades e entendendo que somente no complemento de cada um, porque todos temos facilidade em algum setor, algum conhecimento a mais e deficiências em outros. Então, dessa união, dessa cooperação, é que se estruturou esse grupo coeso, unido, gerando da mesma forma uma harmonia, uma vibração extremamente agradável, reconfortadora, e que nos dá alento, não só para os trabalhos dentro da Casa Espírita, mas para as nossas vidas, para as dificuldades, para as lutas que nós enfrentamos no nosso dia a dia, nos desafios pessoais, familiares, profissionais. Então, esse é o Grupo Espírita Fabiano.
a sede foi importante, sim, a estrutura física, mas o que mais nos agrada, o que mais nos alegra é encontrar ali um ambiente fraterno, um ambiente gostoso de presenciarmos, como nós podemos perceber. E, aliás, como nós já estamos com saudade, porque faz dias que não temos as nossas reuniões presenciais. Então, de vez em quando, eu dou uma escapada, vou até lá para matar a saudade dessas vibrações. Então, Grupo Espírita Fabiano de Cristo, com sede própria na Vila Irene, e a partir de então, nós começamos o trabalho de fortalecimento, de estruturação daquelas sementinhas lançadas nessas lideranças. Então, cada um começou a demonstrar ali a sua capacidade, e nós falamos desses coordenadores, desses evangelizadores, que estão ali há muitos anos, outros chegando agora. Mas mesmo aqueles que chegaram recentemente, vão se integrando, vão entrando, vestindo a camisa realmente e ajudando a manter esse trabalho. E certamente nós lembramos da frase de André Luiz no livro Nosso Lar, que quando o servidor está pronto, o trabalho sempre aparece. Então, quando se demonstra disciplina, boa vontade, né, sempre surge uma oportunidade da gente exercitar, da gente desenvolver algum trabalho que contribua com a instituição, mas que contribui muito mais com a nossa formação. Então, nós observamos que a história do cristianismo, no seu princípio, as pessoas às vezes pagavam com a própria vida. Era o preço dessa crença de libertação naquele momento. Hoje não é mais assim. Hoje nós precisamos renunciar às nossas dificuldades, ao nosso egoísmo, ao nosso orgulho, a tantas outras dificuldades que nós temos e que temos ali a oportunidade de exercitar virtudes que vão, né, nos melhorando. Então, a nossa casa é, sem dúvida, um hospital de almas. É, sem dúvida, uma oficina de trabalho renovador do ser humano e uma escola de bem viver. Então, é dessa forma que nós encontramos, é dessa forma que nós aprendemos a valorizar o centro espírita. E quando nós falamos, então, do Fabiano de Cristo, esse sentimento de amorosidade, esse sentimento de docilidade, era uma característica marcante desse patrono nosso, desse nome que nós escolhemos. Eu não sabia, quando foi proposto o nome, quem era Fabiano de Cristo. E a partir dessa proposta, nós fomos descobrindo, né? Fabiano de Cristo, que nasceu João Barbosa, era a reencarnação de José de Anchieta, ou seja, um trabalhador do Cristo já de outras vidas, de outras encarnações, que juntamente com Manuel da Nóbrega, ajudou na fundação da cidade de São Paulo, da vila de Piratininga. Então, já estava vinculado aos trabalhos do Cristo desde de tempos remotos, mas que necessitava ali de depurar essas questões da amabilidade, da doçura, da ternura. E assim é que esse João Barbosa, nascido em Portugal, filho de uma família que havia sido abastada, mas que durante a sua infância enfrentava dificuldades financeiras, e essas dificuldades impediram que ele frequentasse escola. E ele, então, ajudava a cuidar do rebanho da família, uma vida pastoril como era, então. E justamente no trato com as ovelhas, desenvolveu essas características de amabilidade, de ternura, de doçura, que mais tarde usaria no trato com as pessoas que ele atenderia, que iriam até ele em busca de lenitivo para suas dores. E esse jovem
na sua adolescência, aprendeu a ler com o padre da paróquia onde morava, lá em Portugal, e no período sonhador da adolescência resolveu que iria trabalhar, ganhar dinheiro e recuperar o padrão econômico da família. E para isso se mudou de Soengas, onde morava com a sua família, para a cidade do Porto. E foi trabalhar com exportação de produtos pela via marítima para essa nova terra descoberta, as Índias, que era trabalho que era desenvolvido ali nos portos, encaminhando os mantimentos para essas colônias e trazendo de lá as riquezas. Naquele momento, iniciava-se aqui o ciclo do ouro. E ele decidiu, então, após escutar os relatos dos marinheiros que frequentavam o porto, vir para o Brasil. Veio para o Brasil juntamente com mais 2 sócios e, em pouco tempo, montou um negócio lucrativo e, ainda jovem, próximo dos 30 anos, já acumulava uma pequena fortuna. Porém, uma terra nova, e teve uma profunda depressão, uma profunda tristeza com o assassinato de um dos seus sócios, em determinado momento. E isso levou a questionar bastante esse amor, esse apego às riquezas materiais. Embora já dono de pequena fortuna, o altruísmo e a bondade era uma característica da sua personalidade. Auxiliava muitas pessoas, participava da vida religiosa, e um dia, depois de assistir a um desses enfermos a quem ajudava, retornando para sua casa, deparou-se com um mendigo que aparentemente havia sido vitimado por assaltantes. Para em atenção a esse irmão, leva-o a uma hospedaria, pede para que ele se acalme, e esse atendido delira a noite toda e, em determinado momento, diz o então João Barbosa: até que, enfim, me procuraste. E fala: mas quem é você que parece que me conhece enquanto fala? E esse mendigo diz: eu sou aquele que você serve há bastante tempo e que agora venho te chamar para que você realmente se fortaleça e consolide a sua vinculação a mim, que eu sou Jesus. E isso mexeu bastante com as certezas do então João Barbosa. Teve dificuldade para dormir, e quando conseguiu dormir naquela noite, teve um sonho com Francisco de Assis, ratificando tudo aquilo que o mestre falou na fala daquele mendigo, e convidando-o a servir definitivamente no caminho do bem. E disse que ele deveria buscar um convento para que as pessoas fossem até ele, para que ele não tivesse necessidade de ir até as pessoas. Então, ele se interna no convento São Bernardino, na cidade de Angra dos Reis. Posteriormente, muda-se para a cidade do Rio de Janeiro, no convento de Santo Antônio, e ali desde o primeiro momento, adota o nome de Fabiano de Cristo, distribuiu as suas riquezas para a família, para os pobres e para essa instituição que o acolheu, e, como porteiro, como enfermeiro, ali serviu por quase 40 anos, com essa mesma ternura, com essa mesma habilidade que tinha no trato com as pessoas. Dormia na enfermaria, atendia a todos, sem horário, sem distinção, de todas as classes sociais. Então, é essa alma terna, é essa alma meiga, é essa alma caridosa que empresta
o nome, a nossa instituição. E é o patrono da nossa casa. Então, a nossa gratidão a esse espírito que nos acolhe ali, possibilitando também a nós edificarmos o nosso verdadeiro templo. Não nos esqueçamos que a proposta do Mestre é justamente a construção do reino de Deus nos nossos corações. E se isso é possível, se a instrução é possível em casa, pela internet, pelos livros, se nós podemos nos instruir com palestras que vemos ao vivo ou mesmo na internet, mas é no ambiente, naquela oficina, nesse hospital, nessa escola, como nós acabamos de dizer, que a gente tem a possibilidade de realmente viver essa transformação. Então, a nossa casa espírita tem essa característica de nos possibilitar o autoconhecimento e a autotransformação. E nós que vivenciamos ali, que participamos, especialmente aqueles que trabalham na atividade mediúnica, conseguem entender a dificuldade daqueles que andam distantes dos ensinamentos do Cristo. Porque retornar à espiritualidade todos nós vamos. Mas como? Qual a nossa bagagem? Qual o nosso tesouro? Qual o que acumulamos na nossa vida que facilite a nossa adaptação, a nossa integração mais rapidamente no plano espiritual? Se não as nossas próprias obras, os nossos próprios esforços, como nós aprendemos com Kardec, que o verdadeiro espírito, o verdadeiro cristão, é aquele que se transforma dia a dia, é aquele que estuda as suas imperfeições e que se esforça a cada dia para poder ser um pouquinho melhor do que na véspera. Então, é esse esforço que nós fazemos. E quando nos deparamos com aqueles companheiros que viveram desconhecendo, ignorando, desprezando qualquer valor referente à espiritualidade, quando chegam ao plano espiritual e manifestam a dor moral, é infinitamente mais intensa do que qualquer dor física. A dor do arrependimento, a dor do tempo perdido, a dor do desejo de vingança, enfim, aqueles que viveram no sensualismo, aqueles que cultivaram vícios físicos e morais durante a sua vida, têm uma enorme dificuldade de adaptação, de encontrar a paz, de encontrar a serenidade, de encontrar a alegria de viver, porque não semearam nada disso durante a vida. Então, a vida devolve aquilo que nós damos a ela, a vida nos devolve aquilo que a gente semeia. Então, nós edificamos a cada escolha, a cada atividade que a gente desenvolve, o nosso futuro. Então, é por isso que nós temos essa felicidade de estar encarnados nesses tempos de transformação e devemos aproveitá-la. Uma oportunidade extraordinária de demonstrarmos firmeza nas escolhas do bem e nos matricularmos definitivamente na escola do bem. É esse o nosso objetivo, é essa visão que a gente tenta passar a todos aqueles que frequentam a nossa casa. E por isso que nós lembramos, então, de um poema de Carlos Drummond, que diz: não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas, em busca dessa plenitude espiritual, caracterizada pela paz de espírito. Então, que a casa espírita, que o nosso Fabiano de Cristo possa estar sempre aberto a todos aqueles, e estará sempre aberto a todos aqueles, de boa vontade, vão ali em busca de um sentido para a vida, de uma motivação,
de conhecimentos, de alegrias realmente da alma. E todos nós que saímos há bastante tempo da espiritualidade para esse trabalho encarnados aqui na Terra, a nossa estada aqui é temporária. Então, que nós possamos aproveitar o tempo que nos resta e trabalhar pelo nosso autoconhecimento, pela nossa autoeducação, para que a gente possa retornar e desde já experimentar a satisfação de viver nesse clima de harmonia e de paz. Então, para encerrar, nós que voltamos, nós que saímos há muito tempo, né, da nossa verdadeira casa espiritual, eu quero encerrar a minha fala relembrando uma música de Gonzaguinha. Não precisa se preocupar que eu não vou cantar para não judiar do ouvido de vocês. Mas tem uma música do Gonzaguinha chamada Caminhos do Coração, em que ele diz: há muito tempo que eu saí de casa, há muito tempo que eu caí na estrada, há muito tempo que eu estou na vida, foi assim que eu quis e assim eu sou feliz. Principalmente por poder voltar a todos os lugares onde eu já cheguei, pois lá deixei um prato de comida, um abraço amigo, um canto para sorrir e sonhar. Mas aprendi que se depende sempre de tanta e muita diferente gente. Toda pessoa sempre é as marcas das lições diárias de outras tantas pessoas. É tão bonito quando a gente sente que a gente é tanta gente onde quer que a gente vá. É tão bonito quando a gente sente que nunca está sozinho, por mais que pense estar. É tão bonito quando a gente pisa firme nessas linhas que estão nas palmas de nossas mãos. É tão bonito quando a gente vai à luta, os caminhos onde bate bem mais forte o coração. Um beijo no coração de todos vocês, que nós possamos permanecer unidos na nossa casa, no Grupo Espírita Fabiano de Cristo, por muito tempo. Muita paz a todos, a minha gratidão. Oi, estou aqui novamente para convidá-los a fazermos uma prece para encerrarmos a programação de hoje. Vamos lá? Nesse instante, eu vou pedir para você aquietar um pouquinho. Se aquiete um pouco. Aquiete seus pensamentos. Pode fechar seus olhos. Vem comigo. Fecha seus olhos. Acalma seu coração. Seus pensamentos nesse instante. Eleve-os a Deus. E no primeiro momento vamos agradecê-lo. Pai, obrigado por mais esse instante, por mais essa oportunidade de estarmos aqui, nessa plataforma online, para mais um dia de trabalho da nossa casa espírita. Sejamos gratos pela vida, pelos dias, pela oportunidade de estarmos com as pessoas que nos querem bem, as pessoas que gostamos. Obrigada, Pai, pelo alimento, pela moradia e principalmente, Pai, obrigada por tanto amor. Obrigada por confiar em nós, pois cada dia, cada amanhecer é um sinal expresso dessa confiança.
É sinal de que o Senhor confia em nós, de que possamos ser pessoas melhores a cada dia. É um presente que o Senhor nos dá a cada amanhecer. A dádiva de recomeçarmos, de sermos diferentes, de sermos melhores do que ontem. E isso é da sua infinita bondade e misericórdia. Peçamos nesse instante por aqueles que recentemente perderam seus entes queridos, vítimas ou não da pandemia, que sejam acolhidos, que sejam abraçados pela amorosidade de Deus, de Jesus, na confiança de que esse distanciamento, essa saudade, ela tem fim, que os reencontros acontecem, que a vida não termina aqui. Sejamos perseverantes e confiantes no Senhor. Peçamos também por aqueles que ainda não conhecem a Tua luz, o Teu calor, Pai. Que o Senhor consiga alcançá-los com tanta amorosidade. Pai, que sejamos luz, que dentro dos ensinamentos do Cristo possamos fazer brilhar a nossa luz para um dia sermos sal na terra e possamos levar com confiança os Teus ensinamentos aos nossos irmãos, que possamos aprender a amar como o Senhor nos ensinou, que possamos aprender a perdoar como o Senhor nos ensinou. Que levemos essas lições para o nosso dia a dia e que dela nos recordemos nos momentos mais difíceis do nosso cotidiano. Que tenhamos paciência com o nosso próximo e conosco também. Que assim seja. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada por tudo. Muito obrigada a você também por estar conosco nesse mês de comemoração. Muito obrigada por ter participado também, aceitado esse convite. Beijo, um abraço forte em cada um. Fiquem com Deus. Em breve estaremos juntos. Vamos ser perseverantes nisso. Um certo de um homem esteve aqui, tinha um olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, sol nascer em cada coração e compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. O renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir.
nos lugares que pisou, e o caminho certo pra seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda há tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou, e o caminho certo pra seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda há tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou, e o caminho certo pra seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar